Oi, pessoal. Para começarmos a falar dos fungos verdadeiros, eu preciso, na verdade, explicar para vocês o que significa esse sensu lato, né? E por que a gente trata alguns grupos dessa forma mais ampla, ok? Então, eu trago esse quadro aqui que mostra nesse retângulo amarelo a delimitação do reino dos fungos e a sua proximidade, né, com os animais, ou seja, os fungos e os animais, eles têm uma ancestralidade comum, certo? Então, os fungos estão mais proximamente relacionados com os animais do que propriamente com as plantas. Isso só para confirmar, tá? Bom, tradicionalmente, desde Alexopoulos e colaboradores de 1996, os fungos verdadeiros são reconhecidos em 4 grandes grupos. Os filos Chytridium micota, Zygomicota, Basidium micota e Ascomicota. Depois, em 2001, Schussler e colaboradores elevaram a ordem Glomalis, que estava em Zygomicota, ao nível de filo e chamaram de Glomeromicota. Esse grupo de fungos representam uma particularidade, né, que é um grupo de fungos endomicorrízicos, os tradicionais micorrizas arbusculares, vesículo-arbusculares, tá? São as endomicorrizas, e os autores entenderam que a partir dessas características, assim como da biologia molecular, né, das filogenias, Glomalis deveria figurar como um filo, né? Nesse momento, então, já se colocava em xeque o quão natural representariam, né, poderiam ser esses agrupamentos, como Zygomicota e também Chytridium micota, né, que representavam os primeiros ramos, as primeiras linhagens divergentes dos fungos, né, as linhagens mais antigas de organismos de fungos verdadeiros, né. Então, desde os anos 2000, são reconhecidos 5 grandes filos, principalmente para fins didáticos, né? O Chytridium micota, Zygomicota, Glomeromicota, Basidium micota e Ascomicota, certo? Desde então, com os avanços na área da micologia, vários outros filos foram propostos. E para vocês terem uma ideia, a proposta de sistema de classificação mais recente apresenta para os fungos verdadeiros 18 filos, ou seja, os fungos eles são organizados em 18 filos no último sistema de classificação publicado recentemente, né? Mas nós iremos tratar aqui, por uma questão mais prática e didática, os 5 tradicionais e principais agrupamentos de fungos. Até mesmo porque, nesse momento, são os grupos que a gente consegue acessar com mais facilidade para o reconhecimento em aulas práticas. Assim, então, Chytridium micota e Zygomicota serão tratados em um sentido mais amplo, embora não representem agrupamentos naturais, né? Serão mais fáceis de reconhecimento e entendimento da diversidade dos fungos nesse momento, ok? Bom, Chytridium micota, sensu lato, então, representa um grupo de organismos em um sentido mais amplo, certo? De modo geral, são os fungos aquáticos, e são representados pelos filos Chytridium micota sensu stricto, né, que seriam os verdadeiros Chytridium micota, por Blastocladium micota. Também existe um outro filo publicado depois, que é o Neucalimastigomicota, que não está aqui nessa filogenia, mas vocês vão ver para frente, certo? Em outras. Tem esse gênero Rosella, que é uma das linhagens mais antigas, né, divergente dos fungos, que juntamente
com um gênero proposto, com um filo proposto recentemente, que seria a Cryptomicota, representam afinidades, tá? E juntamente com Microsporidia, que até então existia uma incerteza quanto à sua posição dentro do filo, dentro do reino dos fungos, eles juntos, né, Microsporidia, Rosella, Cryptomicota, representariam mais recentemente uma proposta de filo chamada Rosellomicota, certo? Bom, pessoal, essas linhagens mais antigas de fungos, que são, na verdade, as primeiras linhagens divergentes dos fungos, provavelmente se diversificaram por volta de 1 bilhão, 700 milhões de anos, né? E, atualmente, muitos dos representantes dessas linhagens mais antigas retêm ainda a característica dos seus fungos ancestrais, né? De um período onde a vida existia apenas na água, ou seja, de modo geral, são organismos aquáticos, né, que nós conhecemos hoje, unicelulares, de organização celular muito simples e que se reproduzem a partir de esporos móveis, ou seja, esporos que têm um flagelo, né? Pelo menos em uma parte do seu ciclo de vida, eles apresentam um flagelo. E apenas um flagelo, o flagelo liso, tá? Nos esporos, são os chamados zoósporos, né? Exemplos aqui a gente tem, então, Chytridium-micota, né? Blastocladium-micota, Neocalimastinomicota, que não está aqui nessa filogenia, mas é um agrupamento também, que também tem esporos assim, tá? Cryptomicota, né? Que seria o Rosellomicota, tá? E no caso de Microsporidia, tá? Mesmo posicionado entre esses primeiros ramos divergentes, não apresenta esporos móveis, né? Não apresenta flagelo em nenhuma de suas fases, né? Esse posicionamento filogenético ele é bem interessante do ponto de vista evolutivo, porque é uma evidência que o flagelo ele foi perdido mais de uma vez na evolução dos fungos, ou seja, a gente vê a perda do flagelo nessa linhagem e a partir dessa linhagem aqui também não existem zoósporos, ou seja, não existem esporos flagelados, né? Ou seja, os zigomicota, os ascomicota, os basidiomicota, que são grupos mais derivados, né? Linhagens mais recentes, não apresentam flagelo em nenhuma fase do seu ciclo de vida. Bom, nessa filogenia, que foi publicada no trabalho que traz a última proposta de sistema de classificação dos fungos, a gente consegue ver que a linhagem dos fungos ela é um grupo irmão dessa outra linhagem que representa um outro reino, né? O reino nucleare. Tá? Então, o reino nucleare e o reino fungi são grupos irmãos e juntos formam um grupo irmão desse outro clado, onde estão os animais, né? Ou seja, corroborando, mostrando aí mais de uma vez, né, de que os fungos estão proximamente relacionados aos animais, certo? Além disso, a gente consegue ver nessa filogenia a proposta de 18 filos, né? Esse é aquele trabalho que eu falei que apresenta 18 filos e eles estão reunidos em 9 sub-reinos, certo? Das primeiras linhagens divergentes dos fungos, que estão em Chytridium-micota sensulato, essas daqui, né, que eu comentei, inclusive de outros relacionados, como Rosellomicota, Microsporidia, eu vou comentar apenas aquelas que considero mais importantes pela sua diversidade, ecologia, entre outros aspectos. Tá? Então, antes mesmo de falar sobre Chytridium-micota, eu vou falar rapidamente desses principais grupos que eu considero. Né? Então, Chytridium-micota sensu stricto é representado por espécies que apresentam
um estágio de disseminação zoospórica, né? Ou seja, apresentam um flagelo no seu esporo, na disseminação do seu esporo, certo? Então, de modo geral, são fungos aquáticos, né? Mas que crescem em estágio também não flagelado, tá? Comumente são chamadas as espécies de quitrídeas, né, desse grupo, tá? A maioria das espécies desse grupo são aquáticas, como eu disse. Muitas são sapróbias, incluindo espécies que podem degradar materiais super recalcitrantes como a quitina, queratina, celulose, tá? Mas também apresentam espécies que são patógenos de plantas, animais, algas, entre outros, tá? Talvez a espécie mais famosa seja o patógeno de anfíbios, que é responsável pela extinção em massa que vem acontecendo dos anfíbios no planeta, né? A espécie Batrachochytrium dendrobatides, que mais para frente eu vou mostrar para vocês, tá? Blastocladiomycota é um filo que inclui espécies sapróbias e parasitas de animais e plantas. Algumas são idênticas na morfologia, né? Tem a morfologia idêntica de Chytridiomycota, mas também tem espécies nesse grupo, nesse filo, que são muito parecidas morfologicamente com Zoopagomycota, Mucromycota, Ascomycota, Basidiomycota, ou seja, com linhagens mais derivadas, né, dos fungos. Ou seja, a posição de Blastocladiomycota entre os fungos é considerada chave assim, para a gente entender a evolução dos fungos e das suas formas, de modo geral, certo? Então é um grupo bem interessante para ser estudado, né? Algumas espécies de Alomices, que é um gênero desse filo, são frequentes em ambientes aquáticos de regiões tropicais e já tiveram o seu genoma sequenciado, né? E a título de curiosidade, assim, né, são super interessantes, pois há casos de alternância de gerações verdadeiras nesses fungos, algo que é super raro nos fungos de modo geral. Ou seja, é um grupo bem interessante bem chave para a gente estudar e entender melhor os fungos de modo geral, certo? Como que aconteceu a evolução dos fungos, tá? Neocalimastygomycota é um pequeno grupo de fungos que também tem fase flagelada, né? Mas são muito particulares, pois são anaeróbicos obrigatórios. São os conhecidos fungos do rumen, né? Que a gente vai ver depois melhor, em mais detalhe, né? Eu tenho um exemplo para mostrar para vocês, ainda nessa aula, tá? Ao invés de mitocôndria, então, esses fungos, por conta de estarem em uma condição muito específica, né? Na ausência de oxigênio, eles apresentam um hidrogenossomo, que é uma organela que supre, digamos, a necessidade de respiração celular. É interessante que vocês busquem essa organela para entender direitinho como é que ela funciona, tá? Então, ao invés de mitocôndrias, esses fungos têm hidrogenossomos, tá? E por estarem no rumen, degradando os compostos vegetais dos herbívoros, a gente não pode considerá-los os parasitas, né? Eu acho até que poderiam ser considerados uns sapróbios mutualistas dos ruminantes, certo? Bom, Microsporidia, tá? É um gênero gigante, apresenta mais de 1.000 espécies, né? Mais de 1.200 espécies, se eu não estou equivocado, né? São parasitas intracelulares de todos os maiores grupos de animais, ou seja, de insetos, crustáceos, peixes, mamíferos, inclusive do homem, tá? São os responsáveis pelas doenças chamadas microsporidioses, tá? Os microsporídeos, eles produzem esporos únicos, que infectam as células do seu hospedeiro através de uma organela semelhante a um arpão. Essa organela, então, ela perfura a membrana da célula hospedeira e pela organela, então, é injetado o citoplasma do fungo no hospedeiro, né? Uma vez que está dentro do hospedeiro, então, os esporos com parede contendo quitina, eles são formados. Ou seja, as microsporídeas, elas precisam do hospedeiro para desenvolver o seu ciclo de vida, tá? A
A posição filogenética de Microsporidia, ela é bem interessante, ela tem sido difícil de ser determinada, né, se é um fungo verdadeiro ou não, né. Na verdade, já foram considerados entre os protistas, né, mas filogenias multigene consideram entre os fungos, tá? Embora algumas características morfológicas sugerem que não sejam fungos, como é o exemplo que eu dei antes, né, a ausência do flagelo, certo? As filogenômicas, ou seja, as filogenias a partir de genomas, também não são muito resolutivos nesse caso, tá? Pois os genomas desses organismos são muito reduzidos e têm uma taxa de mutação muito alta. Mas mesmo assim, a proximidade com o Cryptomicota tem sido corroborada, tá? No caso, o Cryptomicota aqui está representado por Rosella micota, tá? Então, essa proximidade tem sido corroborada por vários trabalhos que vêm sendo publicados na área da micologia. Tá? A genômica, outra área bem interessante também, que é a genômica comparada, também mostra que Microsporidia e Rosella micota, ou Cryptomicota, né, compartilham características genéticas. Tá? Por exemplo, um exemplo é que ambos contêm genes para a formação da quitina. Tá? Na parede. Mas até agora a quitina só foi observada, detectada nos esporos de resistência desses grupos aí, tá? Mas isso já é suficiente para considerar, para aceitar, então, que Microsporidia pertence ao grupo dos fungos verdadeiros, né? Uma coisa interessante é que esse posicionamento filogenético mostra evidências da origem do parasitismo, tá? Para entender o parasitismo na evolução dos fungos, tá? E também da perda do flagelo em mais de uma vez na história evolutiva dos fungos, né? Como eu mencionei antes, tá? Bom, para terminar então, Cryptomicota ou Rosella micota, tá? Cryptomicota por si é um filo que foi proposto recentemente, tem pouco mais de 30 espécies descritas só, né? Não é à toa que leva esse nome cripto, né? Porque ele é difícil de ser acessado, né? Mas potencialmente é um grupo que esconde uma grande diversidade de espécies, né? Estudos com marcadores moleculares de amostras ambientais, como de solo, sedimentos marinhos, água doce, entre outros ambientes anóxicos, mostram uma grande diversidade filogenética nesse grupo, né? Mas até agora apenas 30 espécies, um pouco mais de 30 espécies foram descritas, tá? Ou seja, eles são potenciais para descobertas científicas aí, né? Alguns Cryptomicota ou Rosella micota produzem zoósporos com um único flagelo liso, né? E o gênero Rosella, que está agora em Rosella micota, né, nesse filo, é um parasita intracelular de outros fungos zoospóricos, como o Dictyridium micota, Blastocláudio micota. E de pseudofungos, como os oomicetos que a gente já viu, né, lá, que são lá do reino Straminopla, tá? Então, existe uma espécie que é Rosella alomicis, né, por exemplo, que é um endoparasita obrigatório de fungos do gênero Alomicis, lá do filo Blastocláudio micota, certo? Então, Então agora eu quero mostrar para vocês características gerais dos Chytridium micota, tá? Uma coisa interessante já é mostrar para vocês de onde que vem esse nome Chytridium micota, né? Do grego Chytridium, que significa pequeno pote. Isso é em referência, na verdade, a essa estrutura aqui que eu já vou mostrar para vocês o que significa, né? Ela é um pequeno pote cheio de esporos flagelados. Eu já vou mostrar para vocês, tá? Então, de modo geral, esses fungos eles são aquáticos, né? Principalmente aquáticos. Tem mais de 1000 espécies aí conhecidas. São fungos cenocíticos, ou seja, sua estrutura filamentosa, as hifas, elas não têm septação regular, tá? Produzem zoósporos, né? Ou seja, esporos com um flagelo liso, ou seja, não tem mastigonema. E a parede celular é de quitina, tá? E apresentam mitocôndrias com cristas achadas, tá?
Quanto ao hábito, então são sapróbios ou simbiontes, considerando os simbiontes como aqueles organismos que se relacionam com todo e qualquer outro grupo de organismos, né? Por exemplo, há espécies que são parasitas, né? Tá? Quanto às estruturas principais, eles têm esses rizoides ou rizomicélio, tá? que é a estrutura somática, na verdade, de crescimento do fungo que se instala no substrato, onde ele vai crescer, certo? E essa estrutura aqui, que é o pequeno pote, digamos, né, é um esporângio, tá? Que é onde são produzidos os esporos, certo? Aqui uma imagem mostrando um esporângio e o rizomicélio, ok? Aqui outra imagem mostrando o esporângio e o rizomicélio. Percebam que aqui vocês não conseguem ver septação desse micélio, né? Então significa que a estrutura somática ela é filamentosa cenocítica, tá? Por conta de apresentarem espécies que são parasitas, existem algumas outras estruturas que são observadas nesse grupo, né, como o austório e a pressório. Né? Então, por exemplo, um esporo cai aí na superfície de uma folha, tá? Ele germina, ele forma um apressório, tá? Que vai entrar em contato mais íntimo, digamos, com a célula vegetal, tá? E ele vai penetrar na célula vegetal e lá dentro da célula vegetal ele vai formar, então, o austório, que é a estrutura responsável pela captura de nutrientes. Né? Então, aqui tem um austório, isso já é dentro da célula do hospedeiro, tá? No caso desses fungos que são parasitas. Tá? Uma outra coisa interessante é que esses fungos eles podem ser eucárpicos ou holocárpicos. Eucárpico quer dizer que a estrutura somática, a partir da estrutura somática são desenvolvidas estruturas reprodutivas. Tá? Já os holocárpicos são aqueles fungos que toda a estrutura somática se converte numa estrutura reprodutiva. Tá? Esses fungos, as quitrídeas, né, eles são reconhecidos como espécies monocêntricas e policêntricas. Tá? Monocêntrica é quando ela apresenta apenas um esporângio, certo? E seu rizomicélio, né? Um esporângio e seu rizomicélio. E as policêntricas é quando a estrutura somática apresenta vários esporângios, tá? Nesse caso aqui, desse monocêntrico, tá? Ele é considerado endobiótico porque o esporângio está sendo desenvolvido dentro do hospedeiro. Né? Apenas o opérculo se projeta para fora da célula do hospedeiro para a liberação dos esporos. Já nesse outro aqui, monocêntrico, ele é considerado epibiótico, ou seja, ele vive sobre, né? Então, o rizomicélio penetra no hospedeiro, tá? Ou no substrato, certo? E a estrutura reprodutiva, o esporângio, onde são produzidos os ósporos, sejam de origem sexual ou assexual, elas ficam pro lado de fora, né? Então, por isso que ele fica fica sobre, tá? Bom, os Chytridium-Mycota sensculata, então, eles têm 3 principais formas de reprodução sexual. A primeira delas é a copulação planogamética. Quando a gente fala em copulação, a gente está falando de fusão, certo? E ela é planogamética porque ela envolve gametas flagelados, tá? Ela pode ser, e ela é exclusiva de Chytridium-Mycota, tá, gente? Por quê? Porque em Chytridium-Mycota sensculata que estão os gametas flagelados, né? Os zoósporos. Ou seja, a gente não vai encontrar isso em nenhum outro grupo de fungos, tá? Então, ela é considerada isogâmica quando os gametas são idênticos, tanto no tamanho quanto na forma. Né? Então, aqui acontece uma fusão desses dois gametas. Ela pode ser considerada anisogâmica quando os gametas eles têm mesma forma, mas eles têm tamanhos diferentes. A fusão acontece dessa forma. E heterogâmica quando os gametas têm formas diferentes. Tá? O outro tipo de reprodução sexual é a copulação gametangial.
que é uma copulação, ou seja, também é uma fusão, mas não envolve gametas. Envolvem as estruturas que teoricamente formariam gametas. Ou seja, são os gametângios, que ao invés de formar gametas, eles se encontram, tá? E se fusionam, né? No momento que acontece a fusão desses gametângios, né, há a passagem do conteúdo genético de um gametângio para o outro. Tá? Esse tipo de reprodução a gente vê, além de quitridimicota, em zigomicota e ascomicota também. Tá? E, por último, né, a somatogamia, que é o tipo de reprodução sexuada que não envolve gametas ou gametângios, certo? É a união de estruturas somáticas que acontece e há a passagem, então, de núcleos, tá? De um indivíduo para o outro e formam indivíduos com ambas conteúdos genéticos, certo? Isso a gente observa em quitridimicota, ascomicota e basidimicota. Ok? A reprodução assexual ela é muito simples, né? O processo central dela é por mitose, ou seja, replicação, certo? Então, aqui a gente vê um zoósporo, que ele é haploide, ele insista, na verdade, na parede de uma planta, da célula de uma planta, né? Forma o esporângio, forma o rizomicélio que se instala, certo? E aqui dentro, então, do esporângio acontece a mitose, que nada mais é do que a replicação genética sem variabilidade nenhuma, né? E essa mitose vai resultar em diferentes núcleos. Esses núcleos, então, vão formar esporos também flagelados. E o ciclo... Tá? Aqui eu tenho alguns exemplos de ciclos, né? Que mostram os diferentes tipos de reprodução sexuada, tá? Mas também a sexual. Esse aqui é de Opidium, tá? Aqui está a reprodução assexual, como eu acabei de explicar, certo? E tem a reprodução sexual, que nesse caso ela é uma copulação planogamética e isogâmica, porque são gametas idênticos, tá? E aí todo o desenvolvimento do ciclo, tá? E notem que a fase diploide ela é muito restrita, ou seja, os fungos de modo geral eles são haploides ou mais para frente a gente vai ver os dicarióticos, tá? Nos grupos mais derivados dos fungos, tá bom? Aqui é um outro ciclo de vida que tem a fase assexual e a fase sexual. Nesse caso aqui, ela é uma copulação também planogamética, só que anisogâmica, envolve gametas de diferentes tamanhos, mesmo formato de diferentes tamanhos. Tá? Nesse outro caso aqui, é uma copulação planogamética heterogâmica, certo? Que envolve diferentes tipos, formas, né, de gametas, tá? Essa daqui, na verdade, é um ciclo que mostra a copulação gametangial, que é aquele tipo de reprodução sexuada que não envolve gametas, mas sim os gametângios. São os gametângios que se fundem e por eles passam conteúdo genético de um gametângio para o outro, de um indivíduo para o outro. A somatogamia, apenas um exemplo mostrando aqui, né, que a partir do encistamento de esporos móveis no substrato ou no hospedeiro, se desenvolvem os esporângios e o rizomicélio, eles podem entrar em contato pela estrutura somática, tá? E é essa estrutura somática que vai formar um zigoto, que é, na verdade, um esporo de resistência que vai ser liberado, né? E a partir daqui é que acontece a meiose, né? Ele vai insistar também num substrato, vai acontecer a meiose, né? Para estabilizar a condição haploide, né? E esses núcleos haploides, então, eles vão ser maturados em esporos flagelados e liberados para o ambiente, tá? Aqui a gente tem um esporângio, tá? Na fase inicial, aqui na fase de liberação dos zoósporos, tá?
aqui já mais desenvolvido, e aqui o esporângio praticamente vazio já com os zoósporos todos liberados no ambiente aquático, tá? Esse é um exemplo interessante que eu gosto de mostrar nas aulas, que é de uma espécie de Batrachochitrium dendrobatides, né? Que é um fungo Chytridium-micota que é responsável pelo declínio de populações de anfíbios no mundo inteiro, né? Principalmente de sapos, né? E o primeiro registro aconteceu lá em 1983 e foi feito por herpetologistas, depois os micólogos que começaram a estudar, e recentemente, inclusive, esse fungo e essa história, né, ganhou a capa da Science. Sugiro que busquem leitura sobre esse trabalho, porque mostra de onde que veio esse fungo, qual que é o centro de origem dele e como ele está relacionado com o comércio ilegal de animais, e possivelmente por conta disso a espécie humana acabou difundindo esse fungo em várias partes do mundo, né? E hoje é responsável por uma extinção em massa do corpo do anfíbio, né? Aqui tem uma imagem que mostra como é que ele fica depois de morto, né? Totalmente contaminado, certo? E praticamente cada célula da pele do anfíbio fica ocupada, fica sendo parasitada por um ou mais indivíduos de Batrachochitrium dendrobatides, tá? Então é um fungo bem perigoso, um problema sério que a gente tem hoje a nível global. Tá? Eu falei para vocês também dos fungos do rumen, né? Que são fungos anaeróbicos obrigatórios, ou seja, eles vivem numa condição totalmente sem oxigênio, né? Lá no trato digestivo de herbívoros, dos ruminantes. Tá? Isso foi descoberto lá em 1977 e os zoósporos, eles insistem, então, no componente vegetal da alimentação do herbívoro, né? E aí eles se desenvolvem, tá? Então, eles têm complexos enzimáticos super especializados na degradação, na obtenção de celulose, na degradação do tecido vegetal que está lá no rumen do herbívoro, tá? E só título de curiosidade, né, é muito provável que esses fungos do rumen eles passem da mãe para os filhos, né, a partir das lambidas, né, dos herbívoros. Tá? Então, quando a mãe está lambendo a cria, né, ela está, na verdade, liberando os zoósporos, passando os zoósporos desses fungos do rumen para o bebê que acabou de nascer ali, né, do filhote, tá? Então aqui só para mostrar mais ou menos onde é que ficam os fungos do rumen, tá? E da importância deles. Aqui, na verdade, é um grupo teoricamente pequeno, mas muito diverso, né? Já tem várias espécies, vários gêneros descritos desses fungos, tá? Aqui dá para ver um exemplo que mostra um esporângio, né? A parte do cisto e o rizomicélio, tá? Bom, gente, quando tivermos aula prática, então, uma das atividades que vocês terão que fazer para a gente observar Chytridium-micota é tentar capturar esses organismos, né, microscópicos, né? Esses fungos, então, eles são... A gente vai buscar, na verdade, fungos aquáticos, né? E a gente vai, para isso, a gente vai utilizar como isca, então, a epiderme da cebola, né? A cebola, ela é toda cheia de camadas, mas por fora de cada camada tem uma pequena película, que a gente chama de epiderme. Então, essa epiderme vocês podem tirar com a mão mesmo, tá? Lavar direitinho, coloquem... não precisa proceder com esse tipo de desinfecção aqui, né? Dá para fazer somente lavando em água corrente. E aí coloca essa epiderme, né? Essa película dentro de amostras, em um recipiente com amostra de água ou de solo, mas é melhor de água, né?
de ambientes naturais, lagoas, córregos, tá? Depois de uma semana, mais ou menos, a gente vai conseguir observar várias espécies de Chytridium micetus, que são saprófitos, que na verdade vão estar ali decompondo a matéria orgânica, né, vegetal, que é a IP da cebola, tá? E aqui eu mostro para vocês apenas alguns exemplos, né? Chytriomyces hialinus, que é uma espécie monocêntrica, ou seja, só tem um esporângio, certo? Aqui ela está cheia de zoósporos, né, para serem liberados. Eu quero dar os créditos a essas imagens que eu vou mostrar agora dessas espécies a doutora Carmen Zotarelli, que é do Instituto de Botânica e que é especialista nesse grupo de fungos e que gentilmente me cedeu essas imagens, que são muito didáticas, ilustrativas, para mostrar esses fungos aqui para vocês, tá? A gente vai fazer isso em sala de aula, quando nós tivermos aulas práticas, a gente vai poder ver algumas espécies. Dentre elas, essa é bem comum, a Chytriomyces hialinus, tá? Essa outra espécie aqui, Cladochytrium replicatum, na verdade é uma espécie policêntrica. Por quê? Porque tem mais de um esporângio na sua estrutura somática. Falando nisso, deem uma olhada aqui e percebam que não existe septação, né, nessas hifas, tá? E essas gotas amareladas aqui, na verdade, não são zoósporos, tá, gente? São gotas lipídicas, por isso que ela tem, são gotas lipídicas, por isso que tem essa coloração amarelada, tá? Aqui, outra espécie muito bonita, que é um Chytriomyces, nesse caso, espinosus, né? Lembra do Chytriomyces hialinus que a gente viu antes? Esse aqui é espinoso, justamente por conta disso, né? Porque na parede tem esses, como se fossem espinhos, né? Essas projeções assim, certo? E é uma espécie monocêntrica também. Aqui tem um outro exemplo de uma outra espécie policêntrica, tá? Ou seja, micélio que forma vários esporângios num único micélio, né? Num único indivíduo, certo? Aqui tem um outro exemplo de monocêntrico bem interessante, com um opérculo bem proeminente, né? Bem evidente. E para encerrar, eu quero mostrar essa beleza da natureza, que é, na verdade, um esporângio liberando os seus zoósporos, né? E tomara que a gente tenha a possibilidade de ver isso em aula prática, tá bom? Um abraço e até mais.